Primeira vereadora inscrita no grande expediente, vereadora Andressa Marques. Senhor presidente, nobres colegas, então vou utilizar o espaço do grande expediente de hoje para poder falar um pouco sobre esse debate, né, que tem tomado a nossa sociedade também, sobre o feminicídio zero. E ontem nós tivemos um momento de um marco no Brasil, né, onde foi um pacto construído pelos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, declaração de líder, em relação a esse importante tema da nossa sociedade, que é, né, a morte das mulheres no nosso país. E se a gente for olhar os dados desse ano, nobres colegas, a gente vai ver quantas mulheres já perderam a vida no nosso estado e no Brasil, né? Então, foi um dia histórico de união dos poderes, acho que foi um exemplo, né, que nós tivemos a nível nacional, que nós podemos ter, independente das figuras que estão à frente, nós podemos ter, né, um pacto e uma construção, e isso fica de exemplo para o nosso estado e para a nossa cidade. Senhor parte, vereador Libardi. Presidente Wagner, é uma questão de ordem, em razão do adiantar da hora, a gente precisa prorrogar a sessão para que os colegas consigam falar. Perdão, vereador Andressa. Se o senhor puder segurar o tempo vereador da vereadora Andressa, eu lhe agradeço. Certo, vereador. Em votação, solicito aos vereadores e vereadores que registrem seus votos. Líder da democracia, né, Caleb? Ah, eu tenho que votar. Encerrado o registro dos votos. Encerrada a votação. O adiamento da prorrogação da sessão foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes em plenário. Com a ausência dos vereadores Aldonei Machado, Daniel Santos, Iago Morandi, Jack, Juliano Valim, Pedro Rodrigues, Tenente Cristiano Becker e Zé D'Ambrós. Em representação, vereadora Marisol Santos e Edson da Rosa. Segue da tribuna a vereadora Andressa Marques. Obrigada, vereador Libardi. Obrigada, vereador Wagner Petrini. Mais do que falar, eu queria mostrar o vídeo, então, da campanha que foi, né, proposta e articulada pelo governo federal. Cadê meu celular? Eu vou ligar para 180. Eu vou entregar teu nome e explicar teu endereço. Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço. Eu solto o cachorro e apontando pra você. Eu grito no pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Até hoje, a luta contra o assédio, o estupro, a violência contra a mulher e o feminicídio tem sido uma luta só delas. Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e os nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse nosso site e seja um aliado. Homens contra o feminicídio. Brasil contra o feminicídio. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Então, esse vídeo demonstra o exemplo, né? E a campanha se chama Todos por Todas, que é um chamado aos homens para estarem junto com a gente nessa luta pelo fim da violência, que deve ser, sim, uma luta de todos nós. E comentei que era um exemplo porque foi o judiciário, né? Foi o legislativo, independente de partido, independente de opinião política, de posto que essas figuras estão colocadas hoje. Então, foi feito esse grande pacto e a sociedade está sendo chamada para que a gente possa participar disso, porque é inaceitável. Vereadora Andressa, comentávamos antes sobre a violência contra o animal e que foi feito com cão-orelha. E a gente não pode mais naturalizar esse tipo de coisa, né? Que as mulheres morram pelo fato de serem mulheres e que os homens se sintam autorizados a fazer isso. Nós sabemos que não são todos, né, os homens, mas nós sabemos que há, sim, uma cultura e uma legitimação do Estado e da sociedade, muitas vezes, com isso. Eu trouxe aqui o manual, né, as orientações e boas práticas,
que tem questões, obviamente, não foi só um pacto simbólico, também requer questões concretas que o Estado vai fazer para poder dar respostas em relação a isso. Pode passar, por favor? Ali, né, nessa página do pacto, logo no início, né, que são 30 e poucas páginas que demonstram ações coordenadas dos órgãos, fala um pouco sobre o que é, pode passar, por favor. E aqui a estrutura, né, como funciona, estrutura do comitê, quem vai coordenar, quem vai participar, pode passar, por favor. Então, aqui tem, né, os objetivos concretos, que são, né, basicamente, efetivar as políticas públicas que nós temos e procurar quais são hoje os buracos das nossas redes que fazem com que muitas mulheres percam, né, as suas vidas. Portanto, é um chamado que se faz hoje do nosso Estado. Disse que é um marco porque nunca o Estado brasileiro antes admitiu, né, esse problema do feminicídio, né, como um problema que deveria ser encarado como uma questão de um estado de emergência, né? Então, ontem, a partir do momento que os 3 poderes estiveram lá, nós tivemos uma fala, né, muito contundente do presidente Lula, e aqui a gente, às vezes, ouve piada, enfim, ouve alguns comentários, mas o presidente do nosso país hoje é o Lula, né? A não ser que eu esteja vivendo no ano errado, na hora errada, e ele fez um chamado para a sociedade, né, aos homens e às mulheres, que isso é um problema de todos, é um problema do Estado, e que o Estado não pode mais se eximir. Então, até que nós tenhamos uma mulher perdendo a sua vida, nós precisamos de ações efetivas e temos que trabalhar para que isso não aconteça mais. Então, esse é o exemplo federal, né, um marco que nós tivemos, que ainda a gente vai ver muita coisa acontecendo por conta disso. Eu gostaria que colocasse agora ali o material estadual, né, das ações que estão sendo feitas. Então, nós tivemos também medidas sendo feitas pelo Estado. Eu trouxe aqui informações da Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa, que hoje, né, é liderada pela deputada estadual Bruna Rodrigues, e foi feita, então, uma reunião com deputados e deputadas para discutir, né, de todos os partidos, nobres colegas, para discutir sobre os 11 feminicídios que nós tivemos em janeiro. Pode passar, por favor. E foram feitas, então, algumas ações, né? O que está se propondo é um plano estadual de enfrentamento à violência, e há uma provocação para que nós tenhamos um plano municipal de enfrentamento à violência, e isso eu quero levar para a PEN, né? Então, nós estaremos levando para todas as mulheres dessa casa, e também queremos já convidar os colegas que nos ajudem a discutir esse tema, né? Um plano municipal de enfrentamento à violência contra a mulher, que nós estaremos debatendo, né, na nossa primeira reunião da PEN, que estamos verificando ali a melhor data para a semana que vem, mas também queremos fazer uma ação de posse da PEN com todas as vereadoras. Todos os vereadores já estão convidados, né, que vai ser provavelmente no fim de fevereiro, vamos discutir isso ainda, para que a gente possa pensar medidas, né, aqui na nossa cidade. Caxias do Sul ainda não teve nenhum feminicídio esse ano, porém, essa madrugada nós tivemos uma suspeita de feminicídio, ainda não foi confirmado pelos órgãos da polícia, né? Nós estávamos comemorando que Caxias não estava nesse mapa semana passada na reunião da Rede de Proteção à Mulher, mas nós sabemos, vereador Cristiano Becker, que nós precisamos, né, de ações efetivas para que isso não aconteça mais de forma alguma. Todos nós acompanhamos situações de violência diariamente que podem resultar em feminicídio. Nós tivemos uma possibilidade de feminicídio essa madrugada, e isso é inaceitável. Então, nós estamos tendo, né, medidas federais, medidas estaduais, precisamos ter medidas municipais, né? O governo estadual, no final do ano passado, provocou o município para que o município tenha ações e medidas também em relação a esse tema. Portanto, vou trazer debates, vereadoras e vereadores, para que a gente possa pensar em alternativas aqui para a nossa cidade. Muito se questiona, né, como fazer para a gente poder acabar, né, com a morte das mulheres dessa forma. Nós precisamos ter uma mudança cultural de toda a sociedade, e eu tenho dito nos espaços onde eu vou que a gente tem que ter uma mudança cultural não só dos homens, das mulheres também. Né? Várias vezes eu escuto, né, mulheres reproduzindo um discurso de que tal coisa é de homem, tal coisa é de mulher. Já ouvi de mulheres, né? Ah, Andressa, como é que tu aguenta, né, a política, porque aquele bando de... Nós precisamos também, enquanto mulheres, fazer reflexões de qual é o nosso espaço na sociedade. Nós
podemos e devemos fazer e se provocar a estar em várias funções, né? A gente também não pode mais reforçar o discurso de que o homem, por ser homem, ele tem que fazer certas tarefas que nós não podemos fazer. Então, é uma provocação, um chamado que nós estamos fazendo, né? Que o presidente Lula, que os órgãos federais, estaduais, enfim. E eu, particularmente, acho que nós precisamos refletir urgentemente sobre o que é ser homem e o que é ser mulher na sociedade, mas, independente disso, ser homem e ser mulher não pode pressupor cometer violência, né? Ter liberdade para ser violento e achar que isso é normal. E fazer um convite aqui aos nossos vereadores, às pessoas que estão nos acompanhando, aos homens também que trabalham, que conversem com os homens do seu convívio sobre esse tipo de coisa. Que não é porque eu discordo, não é porque eu acho que a mulher que convive comigo não deve fazer tal coisa, que eu vou ter liberdade para maltratar, para violentar, para agredir. Mais do que isso, pior, né, que é retirar a vida. Nós precisamos conversar entre nós sobre essas coisas. Não dá mais para a gente silenciar, né, e achar que tudo isso é normal. Então, quando a gente discute sobre a violência, vereadora Andressa, elogiei um texto que a senhora me apresentou, porque ele demonstra que na sociedade a gente tem uma construção histórica como se os homens, né, por uma questão histórica e cultural, estivessem acima e pudessem oprimir, né, os segmentos, as pessoas, enfim, mais vulneráveis, né? Daí entram as mulheres, os animais, as pessoas idosas, enfim. Isso é uma cultura que vem lá de trás, né? Nós precisamos quebrar isso dizendo que, bom, nós achamos que todo mundo tem o seu lugar na sociedade, todo mundo tem os seus papéis, né, que não pode ser definidos estritamente sobre a questão de gênero e de sexo, e que urgentemente, né, nós temos que olhar para esse problema do feminicídio e tratar como estado de emergência e tratar como um problema social, cultural profundo, que nós precisamos dar respostas. Então, com muito orgulho, tivemos ontem essa medida no Brasil, que é um marco, estamos tendo medidas estaduais e vamos discutir. Estou aberta para ouvir também sugestões para a gente poder propor a nível municipal. Seria isso, senhor presidente. Obrigada. Declaração de